no primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou, então, 2 dos discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos sentar, irmãos. Graças e louvores se deem a todo momento. Hoje, irmãos, nós celebramos essa grande solenidade que a igreja celebra desde o século XII. Ela não é uma solenidade celebrada desde o início da igreja. Começou a se celebrar no século XII, depois de algumas revelações que Jesus deu a uma serva sua, uma beata do século XII, e o Papa Urbano II instituiu essa solenidade no tempo de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás escreveu uma missa dedicada ao corpo e ao sangue do Senhor. E Santo Tomás compôs a famosa letra que nós cantamos e cantaremos hoje: tão sublime sacramento, adoremos nesse altar. É de Santo Tomás de Aquino essa letra, irmãos. E Jesus, naquelas revelações, pediu que fosse instituída uma solenidade dedicada ao seu corpo e ao seu sangue na Eucaristia, porque a igreja estava perdendo a piedade, o amor, a reverência com o Santíssimo Sacramento. Isso na Idade Média. Na Idade Média, quando havia um chamado regime de cristandade, onde toda a sociedade era cristã. E ali Jesus já dizia que se perdeu a piedade. O que diria hoje Jesus? Por isso é fundamental, irmãos, hoje nós alimentarmos uma vez mais a nossa fé no Santíssimo Sacramento. Primeira coisa, irmãos, porque nós chamamos a Eucaristia de Santíssimo Sacramento? Nós temos 7 sacramentos. Por que nós não chamamos o batismo de Santíssimo Sacramento? Ou a crisma de Santíssimo Sacramento? Não são todos santos? Não são todos sacramentos? Não são todos sinais que comunicam a graça de Deus? Pois bem,
A resposta se dá pelo fato de que só na Eucaristia existe uma presença real. Como assim? Jesus não tem uma presença real de outras formas? Jesus não está presente no irmão? Jesus não está presente nos pobres? Jesus não está presente quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome? Não são presenças reais? Sim, são presenças reais, porém não são presenças físicas. Jesus está no meu irmão, mas meu irmão é meu irmão, Jesus é Jesus. Jesus está nos pobres, mas Jesus é Jesus, pobre é o pobre. Somente no santo sacramento da Eucaristia há uma presença física de Jesus. E outra coisa, nos outros sacramentos, irmãos, há uma graça de Deus no sinal, mas o sinal não deixa de ser sinal para se tornar a graça que ele comunica. Então, por exemplo, no batismo, a água transmite a graça, mas a água não deixa de ser água, ela permanece sendo água. Na crisma, o óleo comunica o dom do Espírito Santo, mas o óleo continua sendo óleo. Mas na Eucaristia, irmãos, acontece algo que não acontece em nenhum outro sacramento. Para alimentar a nossa alma, o pão deixa de ser pão, e o vinho deixa de ser vinho. Diferente dos outros sacramentos, o sinal é absolutamente modificado. E o pão deixa de ser pão e se torna verdadeira carne. E aquilo que se vê na Eucaristia é apenas uma aparência. Parece pão, tem gosto de pão, tem peso de pão, tamanho de pão. Parece vinho, tem cheiro de vinho, gosto de vinho, mas já não é mais nem pão nem vinho, é verdadeira carne, é verdadeiro sangue, é verdadeiro corpo, é verdadeira alma. O mesmo corpo de Cristo, o corpo de Deus, aquela carne gerada no ventre da Virgem Maria, aquela carne, aquele corpo que andou pela Palestina, aquela carne, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, aquele corpo ressuscitado no terceiro dia, aquele corpo que subiu aos céus, o mesmo corpo físico, palpável, que está sentado à direita do Pai, está presente realmente no altar da Santa Missa. E é por isso, irmãos, que a Santa Missa, ela não é qualquer coisa. A Santa Missa não é a reunião dos cristãos. Não é aquele dia em que a gente resolve se encontrar na igreja. A Santa Missa é a nossa salvação. A Santa Missa é o verdadeiro céu, é a verdadeira Nova Jerusalém. Quem tem aversão à Santa Missa, quem tem resistência com a Santa Missa, quem não compreende o valor da Santa Missa, não entendeu ainda o mistério, não tirou o véu do mistério. Irmãos, nós dissemos no início da Santa Missa, que nós íamos reconhecer as nossas culpas para celebrar os santos mistérios. E o que acontece na hora da missa é algo que não pode ser visto a olho nu, porque ninguém suportaria ver, porque ninguém resistiria vivo se visse o que se passa aqui, a multidão de anjos, a multidão de santos, a presença do Altíssimo, o mistério sobrenatural. Por isso o diabo odeia a Santa Missa. Por isso o diabo faz tudo para apagar o esplendor da Santa Missa. Ao longo da história da igreja, o diabo,
ele empenhou vários esforços em apagar a devoção, a piedade, o amor dos fiéis à Sagrada Eucaristia. Ao longo de toda a história, e faz isso ainda. Primeira coisa que o diabo quer é comparar, é equiparar a Santa Missa a qualquer um outro culto religioso. Então, as mesquitas têm as suas orações, as sinagogas têm a sua reunião, a igreja protestante tem o seu culto e a igreja católica tem a missa. Não, a Santa Missa, irmãos, ela não pode ser comparada em grau, em dimensão, em qualidade, em mistério, em profundidade a nenhum culto nessa terra. Até porque os cultos religiosos são iniciativa dos homens. Os homens, a humanidade, o ser humano, porque conhece a Deus, porque deseja encontrar a Deus, vai lá e toma a iniciativa de prestar um culto. Mas a Santa Missa, ela não é uma iniciativa humana. A Santa Missa é uma iniciativa de Jesus Cristo na terra. É Jesus que na Santa Missa se entrega ao Pai e aos homens, como verdadeira comida e verdadeira bebida. Por isso, irmão, nós temos que ter um imenso amor, uma imensa adoração a Jesus na Eucaristia. E o diabo, não só assim, o diabo, ele empenha esforços em dissipar o zelo pela Santa Missa. Nós estamos num tempo que as pessoas estão tratando a Santa Missa como qualquer coisa, irmãos. A Eucaristia como se não fosse nada, ou como se fosse pouca coisa. Quando se trata de ir a uma reunião humana, quando se trata de ir a uma audiência no juiz, quando se trata de ir a uma consulta médica, a fazer um exame, a gente já se programa, põe o despertador para nos acordar, põe uma roupa decente para fazer um exame, faz jejum de 10 horas, 12 horas, para ir no fórum, põe a melhor roupa, passa maquiagem, levanta cedo com medo de perder a hora, porque sabe que o que vai acontecer é algo importante demais para que eu chegue atrasado. Mas para ir à Santa Missa, as pessoas enfiam lá uma camiseta de time, uma bermuda, um chinelo havaiano e vai, e como se estivesse indo em qualquer lugar, e tem pouco escrúpulo, pouco cuidado, se vai chegar na hora, se vai chegar atrasado. Porque o que interessa é que Deus, Ele sabe do meu coração. Mas é justamente porque Deus sabe do teu coração, você não tem medo disso não? Não te atemoriza isso não, saber que Deus olha para dentro de você, para dentro de mim, e vê que nós temos um coração que não dá importância à Santa Missa, que se dá a outras reuniões, que se dá um aniversário, que se dá uma festa de casamento, que se dá uma audiência com alguém importante, como se Cristo no altar não fosse importante, como se não fosse o céu verdadeiramente que estivesse ali na Santa Missa. E não só isso, irmãos, o diabo se empenha durante a missa, o diabo faz tudo isso. Está escrito nas revelações místicas de uma santa, que eu esqueci o nome, eu devia ter olhado na minha cola, mas não vai dar mais tempo. Mas o diabo dizia a essa santa que eles fazem campanha durante a missa, para que os fiéis sejam dissipados, dispersados. E dizia lá, o demônio pessoalmente se manifestou a essa mística, ele pessoalmente, e ele, o demônio, disse, o que é que ele faz para roubar a piedade da Santa Missa e da Eucaristia? E o demônio dizia assim, quando vejo alguém
fazendo planos de ir à Santa Missa, prontamente eu movo sugestões para que alguém vá visitar aquela pessoa naquela hora. Eu, o demônio, levanto sugestões e gero inclusive incômodos físicos, dores, doenças, para que a pessoa não vá à Santa Missa. E se ela consegue chegar na igreja, eu, o demônio, começo a sugerir nela sono, cansaço, para que ela se disperse e não consiga meditar, não consiga contemplar, não consiga adorar. E quando as pessoas vão à missa, eu começo a incomodar os pobrezinhos mais miseráveis, que são as crianças. Elas não têm culpa, mas elas são mais vulneráveis. E eu começo a incomodá-las para que elas chorem, para que elas gritem, para que elas tenham a atenção das pessoas. Porque eu sei que as pessoas não vão se esforçar para prestar atenção na Santa Missa. Eu ando com vários demônios na igreja, dizia Satanás, para derrubar coisas, derrubar objetos, para fazer barulho, para dispersar. Eu incomodo as pessoas para que sintam necessidade de ir ao banheiro, de beber água, para roubar a palavra. O diabo, irmãos, ele é astuto na hora da Santa Missa. O diabo gera incômodos, o diabo gera pigarros, o diabo faz tocar o infeliz do celular. Desliga essa desgraça quando você vem na missa. Emudece essa desgraça. O diabo faz com que a gente esqueça. Muito cuidado, irmãos. E não só isso. O diabo não quer que nós contemplemos Jesus no sacramento. Ele não quer que nós adoremos Jesus no sacramento. Não são poucas, viu, irmãos? Não são poucas as pessoas que na igreja não têm consciência nenhuma, de que a Eucaristia é o Senhor Jesus em pessoa, corpo, sangue, alma e divindade. Não são poucas. Nós vemos isso nos momentos de adoração ao Santíssimo. Quantas vezes o Santíssimo é exposto no altar e as pessoas sentadas estão, sentadas ficam, não se ajoelham, não se levantam, tem um ato de adoração, tem uma devoção com a hóstia consagrada, como se tem devoção a uma imagem. Passam perto, põe a mãozinha assim e beija, se benze e vai embora, como se nada fosse. Como se fosse um aglomerado de trigo. Há ainda, irmãos, quem entre na igreja e tenha mais piedade com a imagem do que com o Santíssimo Sacramento, com o sacrário. Beija e se esfrega na imagem de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Santa Teresinha, mas não sabe o que está vivo aqui. Não tem noção de quem está aqui dentro. Não tem noção de que o centro da igreja está aqui, dentro do sacrário. O pão da vida, o pão dos anjos, a tua salvação, a tua solução, a tua força, a tua alegria, aquele que te fez, aquele que te criou, aquele que te sustenta, está ali naquele sacrário e se fez um prisioneiro ali para que eu e você tivéssemos acesso. Às vezes nas missas por cura, quando nós celebramos e o Santíssimo passa, e o Santíssimo passa, irmãos, e ao lado de pessoas que mal olham para ele, não estão nem aí. Ele passa lá para o fundo e a pessoa sentada ali no primeiro banco, olhando para as figuras na parede, como se não fosse nada que estivesse passando ali. Como se não houvesse vida no ostensório. Como se não houvesse vida no sacrário. Um dia saberão que Deus andou no meio deles e eles não souberam reconhecer. Caia hoje aqui a escama da ignorância eucarística dos olhos de todo mundo. Adore Jesus na hóstia consagrada. A hóstia consagrada é viva, é eficaz. A hóstia consagrada fala,
porque ela é Jesus. A hóstia consagrada cura, ela realiza milagre, ela realiza poder, tudo, irmãos, de que nós temos necessidade está na hóstia consagrada. E tem mais, em qualquer lugar da face da terra, em que se peça, em que se clame a Jesus, é Jesus da hóstia consagrada quem responde. É deste altar que vem toda e qualquer maravilha que se recebe fora daqui. É deste altar. Quando a hóstia consagrada se erguer no altar, aprenda a adorar. Adorar é contemplar. Adorar não é falar. Adorar não é dizer. Adorar não é pedir. Adorar é olhar e ficar maravilhado por aquilo que Deus é. Isso é adorar. Quantos ainda na consagração da Santa Missa, quando a hóstia consagrada se levanta no altar, ainda estão de cabeça baixa ou de olhos fechados? Meu irmão, você não pode ficar de olhos fechados e cabeça baixa na consagração. Você tem que olhar. Olha ali Jesus do Calvário se entregando para você. Isso é a Santa Missa. A Santa Missa é aquela iniciativa de Cristo que com o poder do Espírito Santo liga a chave do mistério, quando nós fazemos o sinal da cruz, para começar a celebração, e o Espírito Santo arrebata a igreja, atravessando, rasgando os limites do tempo e do espaço, e transporta a igreja para o Calvário de Jerusalém, para a última ceia. Isso é a Santa Missa. Não é a recordação, não é um faz de conta, não é um teatro, não é uma pantomima, não é uma lembrança, não é um símbolo. Aquele que tem fé, aquele que tem a fé educada, modelada no mistério de Deus, sabe onde está quando vem a Santa Missa. E por isso mesmo derrama a sua vida ali, entrega a sua alma ali. E adora Jesus. Muitos não recebem nada de Jesus. Não é porque não sabem pedir. Pedem até demais. Não recebem porque não sabem adorar. Porque não sabem se aquietar diante dele. E dizer: Senhor, eu vos amo. Senhor, eu vos adoro. Senhor, eu sei que estás aí. Ah, irmãos, a presença de Jesus na Eucaristia não depende da fé dos homens. Ele é a hóstia consagrada, você crendo ou não crendo. Você acreditando ou não acreditando. É sacramento, não é símbolo. Por isso, quando Jesus passar, quando Jesus se erguer no altar, quando você comer da carne, beber do sangue, porque nós ouvimos na sequência que Jesus não se reparte. Ainda que se receba uma espécie, seja a hóstia consagrada, ou seja o precioso sangue no cálice, se recebe Cristo inteiro. Por isso não há necessidade de se comungar as duas espécies. Uma espécie é suficiente para receber Cristo todo, Cristo inteiro. Quando nós comungamos, nós temos Jesus na nossa alma, como Ele está à direita do Pai. Não perca essa oportunidade, adore Jesus na tua alma. Que grande mistério, irmãos. Deus que não cabe em lugar nenhum, quis caber no coração do homem na Sagrada Eucaristia. E se por alguma razão você não pode receber o sacramento da Eucaristia, não se esqueça que Jesus não é só sacramento na Santa Missa, Ele é sacrifício na Santa Missa. Por isso, ainda que eu não pudesse comungar, eu jamais poderia deixar de vir à missa. Porque antes de ser comungado, antes da sua carne ser comida, do seu sangue ser bebido, é preciso que a sua carne e o seu sangue sejam adorados. Se poder vir à missa e olhar o corpo do Senhor no altar me for possível, já é o bastante. Já é o bastante. Estar diante dele. Estar na presença dele.
ouvir a voz dele na palavra. E quantos irmãos carecem de direção, conselho, carecem de saber o que fazer, porque não procuram Jesus no sacrário. Procuram a voz de Deus em todo lugar, menos onde ela realmente está. Quando passa um problema, é uma indisciplina de muitos católicos, e é uma pena que muitos não se corrigem nessa parte. Quando passa um perrengue, um problema, já se afligem em procurar todo mundo para conversar, para desabar, quer ouvir conselhos, e corre atrás de um irmão, atrás de uma irmã, e corre atrás do padre, e corre atrás da freira, e corre atrás do bispo, e quer ouvir todo homem nessa terra, mas não vai no sacrário. Não vai no sacrário chorar. Não vai no sacrário ficar quieto, em silêncio, para ouvir ele falar. Eu desafio você, desafio de todo o meu coração, de você ficar 15 minutos, se quiser conte no relógio, já que tem infelido o celular, bota ele para funcionar nessa parte, bota 15 minutos para ele despertar. Sim, em 15 minutos, a hóstia consagrada não falar com o teu coração, me avisa, que eu fecho as portas da igreja e o último a sair apaga a luz. Jesus da hóstia consagrada fala. E se os católicos entendessem isso, parariam de mendigar direção, parariam de mendigar afeto, parariam de mendigar relacionamento nesse mundo. Ai, fulano tá depressiva, fulana está carente, o namorado terminou com ela está chorando igual uma doida. Vem aqui no sacrário chorar. Eu duvido que o amado da tua alma que está aqui nesse sacrário não dá um beijo na tua alma, sanar toda a tua carência. Eu duvido que alguém entre triste aqui, fique 15 minutos no Santíssimo Sacramento e saia do mesmo jeito. Porque eu nunca ouvi dizer que alguém expõe o seu corpo ao sol e o sol não deixe no corpo as suas marcas. 15 minutos ao sol é suficiente para que o seu corpo exiba as marcas do sol. A pele se enrubesce, se queima, se bronzeia. Quanto mais o sol da justiça está aqui exposto, vem sem pôr proteção nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, põe o óleo do Espírito Santo na tua vida e esse sol ardendo na tua vida vai te acender. Vai acender um fogo de amor, um fogo de afeto, um fogo de adoração. E aquele que sabe adorar a Deus, olhar para Deus na Eucaristia, o corpo de Deus, o sangue de Deus, a carne de Deus, aquele que se preocupa em olhar para Deus, sai de si. Às vezes, irmãos, as coisas parecem piores porque nós olhamos para elas demais. Demais. Quando eu aprendo a olhar para o Senhor, eu esqueço um pouco de olhar para mim, para as coisas que eu tenho em conta. E eu vou conseguir enxergar as realidades da vida do tamanho correto. Por isso, irmão, nós precisamos levantar um povo que adore Jesus na Eucaristia. Adorar Jesus na Eucaristia é a solução. Veja, não pedir coisas a Jesus na Eucaristia, nem precisa. Quem adora Jesus na Eucaristia, sabe que nem pedir precisa. Ele se antecipa em dar tudo aquilo de que necessitamos. Adorar Jesus na Eucaristia é a solução para a tua família. Adorar Jesus na Eucaristia é a solução para a comunidade. Adorar Jesus na Eucaristia é a solução para o Brasil. Quando o povo católico se ajoelhar, do joelho pegar pereba, de tanto adorar, o Brasil mudará. Porque existem principados, irmãos, potestades demoníacas nos ares. Isso está escrito já lá na carta aos Efésios. E se tem uma coisa que o diabo não suporta,
são corações adoradores. Quando um homem na terra adora, quando uma mulher na terra adora, desinteressadamente, olha para Jesus e fica olhando. E só olhando, isso é adorar. Padre, o que eu tenho que fazer? Eu não sei adorar. Se ajoelha para ele e fica quieto. Mas eu tenho que pensar no quê? Não tem que pensar em nada. Olha para ele e fica quieto. Mas o que eu falo? Não é você que tem que falar. Se alguém quiser falar, é ele, e ele vai falar a hora que ele quiser e o que ele quiser. Fique na frente dele, fique quieto. Acalma essa tua alma aí. Descansa o coração nele. Isso é descansar o coração em Jesus. É vir para a frente dele e ficar quieto. E não chegar na igreja meia hora antes para ficar conversando, murmurando, reclamando, papeando. A gente tem voz, a gente tem assunto com o outro e não tem com Jesus. Corações totalmente carnais, despreparados para serem cristãos. Vamos pedir a Jesus um coração que adora. Vocês hoje vão se tornar irmãos do Santíssimo. Nós vamos dar esse envio. Os estatutos prevêem que se faça esse envio e se faça esse compromisso numa data eucarística. Corpus Christi é a melhor delas. Sejam irmãos do Santíssimo. Irmão não desampara o outro. Irmão não abandona o outro. Se você é irmão do Santíssimo, então visite o Santíssimo. Adore o Santíssimo. Ame o Santíssimo. Olhe para Ele, esteja com Ele. Sabe, irmãos, que Jesus se fez homem por várias razões. Acima de tudo, para salvar a humanidade. Mas Ele se fez homem porque Ele quer ser amado. Me diga, que ser humano não precisa de companhia? Que ser humano não precisa de afeto? Me diga um ser humano que não precise de companhia, de ter com quem conversar. Me diga que ser humano não sente falta de colo. Você não sente falta? Pois bem, Jesus também sente falta. Nós olhamos tanto Jesus como alguém que tem de nos dar colo e nos esquecemos de dar colo para Ele. Nós olhamos tanto para Jesus como alguém que precisa nos atender e nós não atendemos a Ele. Que alegria haverá no coração de Jesus quando uma pessoa souber entrar na igreja, participar da Santa Missa, adorar, orar e não tiver feito um único pedido, só tiver feito companhia a Ele. É o que Jesus está procurando, amigos, irmãos. O Santíssimo procura irmãos, mas o irmão para valer. Tem irmão que só procura o outro quando precisa de pedir dinheiro emprestado, ou quer comer na casa dele, encher o bucho na casa dele. Quando é que você realmente demonstra para o teu irmão que você é irmão, que você é um igual? Quando você visita e diz, eu estou com saudade de você. Eu quero estar com você, saber como você está. Eu me preocupo com você. Ah, irmãos, quem se preocupará com Jesus? Porque preocupado conosco, Ele já está desde toda a eternidade, quando pensou em mim, quando pensou em você. Ele já se preocupou, desceu ao mundo, se fez homem. Ele já se preocupou, deu a vida. Ele já se preocupou, te deu a graça do batismo. Ele já se preocupou, ficou conosco no altar da Santa Missa. Quem se preocupará com Ele agora? Quem se preocupará em hoje, nessa missa aqui, receber Ele na comunhão e dizer, Senhor, senta aqui, deita aqui no meu peito, eu vou dar o carinho que os homens não dão. Jesus, deita aqui no meu peito, eu vim aqui para cuidar das tuas feridas.
Eu vim aqui para isso, Jesus. Jesus está procurando. Diz lá um canto que nós fazemos no coração de Jesus, no apostolado, que é baseado numa leitura da carta, do livro de Cântico dos Cânticos. O amado bate em cada porta, procurando abrigo, esperando alguém que abra para ele entrar. E ele está ao relento, no sereno, tomando sereno, com o cabelo cheio de orvalho, passando frio, procurando abrigo. Jesus está procurando abrigo. Quem dará? Quem dará? Há quanto tempo você não comunga sem enfiar a mão no bolso de Jesus para arrancar o que ele tem? Ao invés de enfiar a mão na tua alma e dar o que você tem para ele. Se entrega para Jesus, console Jesus. Jesus sofre. Ele é Deus, mas é homem também. Ele quer colo, ele quer companhia, ele quer amigos. A igreja está cheia de gente, mas Jesus tem poucos amigos. Foi o que ele disse a Santa Margarida Maria, quando revelou o coração a ela. E disse: olha, os primeiros a me abandonar são os meus. Começa dos sacerdotes, dizia Jesus a Santa Margarida Maria. Se tornaram funcionários do altar, porque tem sacerdote que ajuda o mistério a aparecer. Veja, o mistério é sempre mistério, independente do sacerdote que celebra. Mas tem sacerdote que ajuda o mistério a aparecer. Tem sacerdote que atrapalha. Faz assim, a toque de caixa, vai fazendo, vai lendo as rubricas, vai lendo o missal, vai sapecando a missa. E fica difícil de enxergar o mistério, que está ali. Não depende do padre, mas está ali. Muitos abandonaram o altar. Vejam, não abandonaram fisicamente, porque estão paramentados celebrando missa. Mas o coração já não está ali. Já não olham para Jesus com paixão. Já não vê em Jesus o seu companheiro. Já não vê em Jesus o seu amigo. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus estão procurando amigos. E quando Jesus encontra amigos, quando Jesus encontra corações desejosos de ser amigos dele, irmãos, grandes coisas acontecem na terra. Os 12 eram apenas isso, 12. Mas no dia em que o Espírito Santo desceu, e eles aprenderam a se tornar verdadeiramente amigos, o mundo foi transformado. Nós somos mais do que 12 irmãos. Nós podemos fazer um estrago nesse mundo, um estrago nessa cidade aqui, saquear o inferno, calar o diabo, se a nossa alma adorar Jesus no sacramento, se a nossa alma fizer companhia para Jesus no sacramento.